Estamos de volta ao vivo com o Esporte Espetacular e com um convite para logo mais, hein? Corinthians e Flamengo a partir das 3h40 da tarde aqui na Globo, bola rolando às 4. Jogo importante para o Corinthians que não vence há 6 rodadas no Brasileirão. Amanda Barbosa, bom dia. Como é que estão os times para esse jogo aí na Neoquímica Arena? Oi, Lucas. Boa tarde. Bom dia, aliás, para você. Bom dia para todos. Lucas, uma falhinha. Aniversário de 114 anos do Corinthians ontem. Como você disse, as 6 rodadas sem vencer, não está tendo muito o que comemorar dentro de campo. Mas hoje o time vem para cima justamente para tentar mudar esse cenário. Ramon Dias não tem nenhum desfalque para esse jogo. Deve voltar com aquela escalação com 3 zagueiros para enfrentar o Flamengo. José Martínez, reforço recém-chegado, volante venezuelano, que já estreou com a equipe, deve permanecer entre os titulares para essa partida de hoje. Corinthians que não tem nenhum outro desfalque, além daqueles, já Alex Santana, enfim, jogadores que já estavam ausentes. O Flamengo hoje tem um grande reforço que é o do Pedro, né? O artilheiro da equipe aí, o artilheiro da temporada no Brasil com 29 gols marcados, que teve uma lesão muscular, está recuperado, vem para esse jogo de hoje, que marca também um reencontro do Tite com a torcida do Corinthians aqui em Itaquera. Então é um jogo que promete muitas emoções, o Flamengo numa situação totalmente oposta do Corinthians, vem de vitória na Copa do Brasil contra um Corinthians que vem de derrota. Então hoje, muita coisa para acontecer por aqui mais tarde. Passou pelas competições e tal, os desafios, mas machucou muito. Agora está trazendo mais gente, talvez já tenha para este jogo de amanhã pelo menos 2 novidades ali. E eu estou muito curioso para saber a respeito do Pedro. Alcaraz está relacionado. Então, está relacionado, pode ser uma estreia, já está no bid. O Alexandre está no bid, mas ele está há muito tempo sem jogar. Parece, ele até foi relacionado, não sei direito, mas acho que ele está muito tempo sem jogar, não é a hora ainda de colocá-lo. Mas estou curioso com relação ao Pedro, porque eu não sei se a ida segunda-feira da seleção está condicionada a ele jogar. O Flamengo, quando ele se machucou, disse que se ele se recuperasse e tal, ele iria se apresentar para a seleção normal. Meio não querendo, né? Que para o Flamengo não interessa nada o Pedro ir para a seleção. Volta, corre o risco de machucar, etc. Não vai valorizar para vender, porque quando aparece oferta não vende mesmo, e não está na hora de vender, nem deve vender mesmo. Então, para o Flamengo, agora, para o Pedro é importante, evidentemente. E eu não sei, assim, se ele vai entrar para mostrar já para o Dorival que está bem, o Tite vai colocá-lo, ou se ele está bem mesmo, ele tem que jogar, né? É o melhor centroavante do Brasil. Hoje está falando do Lucheiro, falando de outros atacantes e tal, mas centroavante, que é o nosso, para mim, titular da seleção. Então, deve jogar, não sei se o tempo todo. E agora, ruim para o Tite é que é daqueles machucados ali, tem gente que é 2 semanas, mas tem gente que são 2 meses. O Michael, por exemplo, acabou de chegar, a previsão é de 2 meses. O Nico é baita do jogador, De La Cruz, são 2 semanas. E aí o Flamengo está fazendo as contas, é para os jogos de volta, de Copa do Brasil e de Libertadores, que aí ele precisa estar... Tudo bem, está trazendo reforço, mas o ideal é que o Tite tenha todo mundo. Mas é jogar só amanhã. O único resultado ruim para os dois é o empate. Alguém tem que ganhar esse jogo aí. O Corinthians, quando pensa que vai respirar, agora acabou o Cuiabá ganhando um jogo agora, o Cuiabá já está encostando no Corinthians com um jogo a menos. Então não está ficando ninguém lá embaixo, não. Daqui a pouco é o Corinthians lá, quando os outros cumpriram, o Corinthians vai para o último lugar. É que o Atlético Goianiense ainda não está deixando ninguém ocupar aquele lugar, mas o Cuiabá já está querendo passar do Corinthians. Então, o técnico falou que vai ser uma guerra, etc. O Corinthians tem 14 guerras pela frente, 14 batalhas. Não é 24 já foram. Pois é. Só ganhou 4. Mas aí, se você parar... Essa é uma parte que o Mauro me ajuda muito, que é a parte de você fazer as contas e as probabilidades, né? O Corinthians tem 4 vitórias em 24 jogos. Sim. O Corinthians em 14 tem que fazer 6 vitórias e 5 empates para não ser rebaixado. Anexo entre uma coisa e outra? Absolutamente não. Vamos parar para analisar. Sem contar a Copa do Brasil e sem contar Sul-Americana. O Corinthians tem Flamengo, Botafogo, Atlético Goianiense, só pelo Brasileiro. Sim. E São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Gente... Não, depois recebe Palmeiras, mas é o Palmeiras. Recebe Palmeiras. E o Palmeiras concorrendo para brigar pelo título. Gente, vamos parar para analisar e ser frio, né?
Eu acho muito legal que o treinador do Corinthians diga assim, não, a gente vai brigar para não cair, a gente vai, são 14 guerras, 14 batalhas, o time está sabendo disso e tal. Mas ele não teve coragem de usar, não vai barrar ainda, hein? Ainda não. E, Fabio, o não vai barrar que ele usou no Vasco, Abel, ele não usou não, porque ele sabe que a situação é muito diferente do que ele pegou, Pascoal. Não, são 6 vitórias em 14 jogos. Um time que tem em 24-4, não há uma ligação com uma coisa com... O Corinthians não tem toda essa capacidade efetiva. Não. Mas o Corinthians apresentou 2 novidades no jogo lá contra o Juventude, jogadores que entraram, um começou jogando, o outro entrou no segundo tempo. Mas para mim eles não mudaram o Corinthians de patamar. Não. Eles não têm esse potencial de transformar. Por exemplo... Mais jogos do que pontos, Pascoal. 24 jogos, 22 pontos. Empatou muito, 10 vezes. Se tivesse empatado mais vezes, todos os jogos, pelo menos tinha 24 pontos, tinha 2 a mais. Só que se empatar os 38, cai. Com 38 pontos, ninguém sobrevive. É óbvio que é um Corinthians e Flamengo, mas como a gente mostrou ali, o Flamengo muito desfalcado, o Corinthians que já está sendo pressionado, precisa vencer. Se perder do Flamengo, não ganhar, vão falar, perdeu do time do Flamengo, todo remendado. Não, mas olha, peraí. Mas olha esse remendo aí. Mas vão falar. Não, é um grande time do Flamengo, mas vão falar. Não. A situação do Corinthians... Os remendos do Flamengo... Não, vai jogar Gerson. Os remendos do Flamengo... Vai jogar Fabrício. Aí entra Davi Luiz na zaga. Ayrton Lucas. Aí Pedro Léo cotado para ser o centroavante. Saiu o Léo Pereira machucado. Entra Davi Luiz na zaga. Vai... O Gar. Olha, machucou a Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Léo Ortiz no meio, junto com o Gerson, tá bom? Não, volta o Pedro. Entende? Tem muita coisa. Não, lógico. Então eu vou mudar. Se o Corinthians perder, vamos falar, imagina se fosse todo mundo do Flamengo aí. Imagina se o Flamengo tivesse com o time inteiro. O que ia acontecer? Eu acho que o torcedor... o torcedor do Corinthians... Ele chega num momento do campeonato que ele tem consciência do que está acontecendo. Né? O Corinthians saiu perdendo o jogo lá em Caxias, fez o gol do Gustavo Henrique, pode ser a tábua de salvação do Corinthians. Porque se termina 2-0, um abraço. Não tem nada a ver com o brasileiro. Então, é uma coisa diferente. Não adianta nada ali. Estou traçando um paralelo. Não adianta ser campeão brasileiro, não adianta ser campeão da Sul-Americana e cair no Campeonato Brasileiro. Você pode ser campeão dos dois, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas se cair no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians não vai aceitar. Quero ouvir o Fábio que jogou nos dois times. Diga, Fábio. Não, amanhã é aniversário do Corinthians também, né? Então, assim, tem algumas coisas, né, algumas particularidades aí, né? A volta do Tite à arena, a gente não sabe como é que o torcedor vai se posicionar com relação a isso. Aniversário do clube, né? E aí o Corinthians nessa situação complicada. É isso, Abel, o que você colocou, né? São times que brigam por objetivos completamente diferentes, né? O Flamengo tem muitos desfalques, chama muita atenção isso. A gente já falou aqui de times que passaram essa sequência de jogos pesados e tiveram poucas lesões. O Flamengo entrou em um mês aí que, né, enfim, jogador... O Cebolinha machucou 2 vezes, né? Não, são 5 lesões. É isso, assim, são muitos jogadores. E 4 na coxa direita. Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo o Flamengo tendo problemas, o Flamengo foi para o mercado, conseguiu trazer jogadores que podem fazer esse Flamengo ainda mais forte. Então, só assim, o Caraz e Plata. É isso, a escalação do Flamengo, os 11 para o jogo de amanhã, é uma escalação que enfrentaria não só o Corinthians na situação ruim, mas como qualquer outra equipe de igual para igual. E agora, com relação ao Corinthians, existe uma pressão natural pelo momento, né, pela pontuação, por ser um jogo dentro de casa, por ter essa questão do aniversário do clube, o torcedor não quer passar uma vergonha dentro de casa em uma data tão especial. Então, assim, é um jogo gigante, as maiores torcidas do Brasil, movimenta muito na imprensa, o torcedor também se mobiliza para esse confronto, Abel. Mas, assim, são times que têm motivações e mobilizações diferentes, né? O Flamengo olhando para cima e o Corinthians lutando para sair dessa situação de rebaixamento. Só para lembrar, o Pascoal já no início do programa já falou, mas é bom destacar, ressaltar que o Lucas foi convocado pelo Dorival Júnior, o Savinho do Manchester City lesionado, foi cortado e o Lucas, então, é o mais novo convocado para os jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, certo? Equador e Paraguai. Muito, Lucas. Então vamos Equador para... no Brasil e Paraguai em Assunção. Equador de Félix Torres, jogador que estará amanhã marcando o Pedro. E pode se repetir isso em Curitiba. Exatamente. Ele jogar na zaga e o Pedro ser o centroavante do Brasil. Rápido intervalo. Preciso te falar que já chegou a hora do duelo SBT. Quem foi maior? Vamos ver. Fala, galera do
do SBT Esportes. Bom dia a todos. Que duelo espetacular, o Corinthians campeão invicto da Libertadores de 12 contra o melhor time que eu vi neste século no Brasil e na América do Sul. Nossa, vamos lá, 2 timaços, hein? Vai ser difícil a escolha. No gol, Cássio contra Diego Alves. Olha, nessa disputa não dá pro Diego Alves não. Além do Cássio ser mais goleiro que ele, é o maior jogador em termos de conquistas com a camisa do Corinthians. Então, meu voto é no Cássio. Cássio foi fundamental. Diego Alves é um baita goleiro, mas Cássio é fundamental para o Corinthians ser campeão em 12. Cássio ou Diego Alves? Cássio. Na lateral direita, Alessandro e Rafinha. O Rafinha foi muito mais técnico que o Alessandro, apesar dele fazer muito bem o feijão com arroz, mas o Rafinha é mais completo. O de Rafinha é sempre vencedor. Sem dúvida, Rafinha. Zagueiro, Chicão contra Rodrigo Caio. Com todo respeito ao Rodrigo Caio, que infelizmente teve uma carreira interrompida aí também por causa de lesões, enfim. Mas o Chicão era muito mais técnico, mais completo, batia a falta, batia a pênalti. Pra mim, Chicão. O Chicão jogou muito, o Rodrigo Caio também. Pela qualidade técnica, Rodrigo Caio. O Chicão, além de ser um baita zagueiro, foi um excelente zagueiro, também batia faltas, fazia mais gols que o Rodrigo Caio. Chicão. E Leandro Castan versus Pablo Mari. Essa é uma disputa acirrada também, mas de verdade, pessoal, eu gosto mais do estilo do Leandro Castan. Foi a temporada da vida do Pablo Mari e foi a temporada da vida do Castan. Eu vou com o Castan. E eu fico com o espanhol. Pablo Mari fez um 2019 espetacular no Flamengo. E na lateral esquerda, Fábio Santos contra Felipe Luiz. Felipe Luiz, cara, pra mim é muito mais jogador que Fábio Santos também. Mais completo, mais técnico. Meu voto na lateral esquerda é no Felipe Luiz. E o Felipe mais qualificado tecnicamente, taticamente, 2 monstros, mas eu vou de Felipe Luiz. Fábio Santos ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. No meio-campo, Ralf contra William Arão. Meu Deus, lembra o William Arão? Tá mal, Arão! Jesus falando pra ele. Não que ele fosse um mau jogador, é bom jogador também, mas pra mim o Ralf é o exemplo de um pitbull na frente da zaga. O Ralf destruiu ali em 2012, jogou demais. Ralf. O ex-corintiano que estava no grupo de 12, o Arão contra o Ralf. O Arão era reserva do Ralf, não precisa nem discutir. Ralf. Ralf ou William Arão? Essa é fácil, Ralf. Paulinho versus Gerson. É uma disputa muito acirrada também, pessoal. Aí é questão de gosto. Eu, particularmente, se tivesse que escolher pro meu time do final de semana, meu voto é no Paulinho, indiscutivelmente também. Sou muito fã dos dois, cara. Paulinho e Gerson, monstros sagrados. Mas o Paulinho foi um pouquinho melhor. O Gerson jogou demais, cara, mas o Paulinho fundamental, inclusive naquele gol contra o Vasco, o gol de Paulinho. Paulinho ou Gerson? Difícil, hein? Mas o Paulinho, pra mim, jogou mais em 2012. E Alex contra Arrascaeta. O Alex foi muito bom, inclusive ali em 2012, levando o Corinthians aí para a conquista do título, foi protagonista, mas cara, o Arrascaeta para mim é craque, o Arrascaeta para mim é gênio. Não sei como esse cara não brilhou no futebol europeu. Para mim aqui, indiscutivelmente, Arrascaeta. Arrascaeta, Alex Arrasca. Alex fundamental também no Inter, mas Arrasca é um dos maiores que eu vi na vida, Arrascaeta. Alex ou Arrascaeta? 2 canhotas mágicas. O Alex Rafael jogou demais naquele título, mas o Arrascaeta, para mim, foi superior. Arrasca. Pela direita do ataque, Danilo e Everton Ribeiro. Gosto muito do futebol do Everton Ribeiro, cara, mas o Danilo não tem o apelido de Zidanilo à toa. Brilhou no Corinthians, no São Paulo, no Goiás, o cara por onde passou foi protagonista. E, cara, tem uma estrela gigante, foi campeão em todos os lugares. Pra mim, Danilo. Zidanilo, bi da América, bi do mundo, monstro sagrado. Mas o Everton Ribeiro jogou demais, cara. Foi pra mim o maior jogador na América do Brasil na década passada. Mas o Zidanilo um pouquinho melhor, Zidanilo. Duelo de titãs, de jogadores históricos dos 2 times, ídolos das 2 torcidas. Mas eu fico com o Danilo, o Zidanilo. Emerson Sheik contra Gabigol. Olha, pessoal, de verdade, o Gabigol tá entre os maiores ídolos da história do Flamengo, tá ali no Flamengo de todos os tempos, muita gente coloca ele nos melhores ali, mas de verdade, cara, o Sheik, o que ele fez ali em 2012 não existe. O Sheik foi um herói corintiano, ele praticamente assinou um atestado de internacionalização do Corinthians. Para mim, Emerson Sheik. O Sheik fundamental na Libertadores, mas Gabigol ainda mais. Gabigol. Os 2 foram decisivos contra o Boca, outro contra o River. Rapaz, complicado, hein? Vale só 2012 e 2019, mas o Gabigol ganhou mais uma Libertadores depois fazendo gol. Eu levo isso em consideração. Gabigol, Sheik, não fica bravo comigo. E Jorge Henrique versus Bruno Henrique.
Gostava muito do Jorge, era um jogador ali que se desdobrava dentro de campo, ajudava muito na marcação, mas não dá para comparar. O Bruno Henrique também engole o Jorge Henrique com farofa. Na esquerda não se compara, até por características distintas da família Henrique. Eu sou muito mais o Bruno Henrique que o Jorge Henrique. Bruno Henrique do Flamengo. E no comando do time, Tite contra Jorge Jesus. Eu vou votar no Tite, cara, porque o Tite ele conseguiu, fora o fato de ter vencido uma Libertadores invicta contra o Boca, coroar ainda o seu trabalho no final do ano com a conquista do Mundial. Faltou isso pro Jorge Jesus. Jorge Jesus montou o melhor time que eu vi na vida, mas o Tite é mais treinador, mais competente, mais completo. Tite. Ninguém fez o que o Jorge Jesus fez naquela temporada de 2019. Ele teve mais títulos do que derrotas no Flamengo. Mas o Tite é mais ídolo, né? Em relação ao Jorge Jesus, ficou mais tempo, ganhou mais títulos, então eu fico com o Tite. E nosso campinho ficou assim: Cássio, Rafinha, Chicão, Leandro Castan e Felipe Luiz. Ralf, Paulinho e Arrascaeta. Danilo, Gabigol e Bruno Henrique. O técnico escolhido foi Tite. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Chegou até aqui? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal, ajude a crescer quem mantém vocês sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, trazer mais atualizações. Com o retorno de Pedro, Tite esboça time titular do Flamengo para jogo de hoje contra o Corinthians. Meus queridos e minhas queridas, olha só. O Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians neste domingo, dia 1º, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com novos desfalques de Michael, De La Cruz e Léo Pereira, o técnico Tite faz mudança no time para enfrentar a equipe paulista. A provável escalação é a seguinte: Rossi, Guilherme Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz formam a dupla de zaga. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pulgar e Léo Ortiz formam o primeiro e segundo volante. Bruno Henrique na ponta esquerda, Luiz Araújo na ponta direita e Pedro é o homem de referência no ataque. Antes de mais nada, Varela e Davi Luiz retornam ao time titular. Pedro volta de lesão e também já inicia a partida, com Bruno Henrique e Luiz Araújo pelas pontas. Por fim, com lesão de De La Cruz, o meio-campo deve ser formado por Pulgar e Gerson, meus queridos e minhas queridas. Então, hoje o Tite irá encontrar a torcida do Corinthians, né? Após aí ter negado várias propostas de voltar para o time, o time do Corinthians. E a torcida do Corinthians não está tão satisfeita com isso. A maior expectativa, não só minha, eu acho que de todos, é saber como vai ser o tratamento dos corintianos com relação ao técnico Adenor Bactite. Flamengo, que hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O primeiro é o Botafogo, que venceu o Fortaleza ontem. O segundo, Fortaleza. Terceiro, o Palmeiras. Então, o Flamengo precisa vencer esse jogo para se manter ali entre os 4 primeiros colocados e não se afastar desse pelotão da frente. Lembrando que depois desse jogo de hoje terá uma paralisação de 11 dias por conta da data FIFA. O Flamengo vai aproveitar esse período para recuperar os jogadores lesionados. Volto daqui a pouco com mais informações. Saudações!